Boa tarde, meu nome é Natália Lafim, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA USP Ribeirão Preto. A minha linha de pesquisa no programa é Controladoria e dentro da linha de pesquisa eu venho desenvolvendo a minha tese na área de acesso à saúde. O título da minha tese é O Fenômeno da Judicialização da Saúde em São Paulo, um modelo conceitual. Essa tese vem sendo desenvolvida com a orientação do professor Dr. Carlos Alberto Grespan Bonacin. Eu estruturei minha apresentação de modo a introduzir, a contextualizar o ouvinte na questão do acesso à saúde, de como ocorreu o início da judicialização da saúde no Brasil e como essa judicialização impacta no orçamento público. Vou trazer então o objetivo do meu estudo e qual a metodologia utilizada para atingir esse objetivo. E vou trazer então quais os resultados que são esperados com essa pesquisa. Bom, mesmo antes de a Constituição Federal ser redigida, a saúde já era reconhecida como um direito fundamental. Dentre outras normas legais, a ONU previa essa condição quando ela dizia na sua Declaração Universal dos Direitos do Homem que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar, tanto a ele quanto à sua família, um padrão de saúde e bem-estar. Outros órgãos e outras instituições, como a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, seguem na mesma linha de raciocínio. E assim, em 1988, o Brasil teve nessa nossa Constituição, em seu artigo 6º, a previsão da saúde como um direito social. A gente sabe que no Brasil, atualmente, o órgão responsável pela elaboração de planos e de políticas públicas voltadas à saúde é o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde tem como missão promover e fruir condições para a proteção e para a recuperação da população brasileira. Com essa finalidade, então, ele tem um planejamento e uma gestão de recursos que, além de serem imprescindíveis, assumem uma significativa relevância para, então, consecução dos objetivos gerais. Entretudo, a gente sabe que existem algumas situações que são adversas a esse planejamento e que acabam atrapalhando o andar da carruagem. No caso específico da minha pesquisa, essas questões decorrem das decisões judiciais que exigem um cumprimento imediato de prestação de serviços e de garantia de medicamentos que não eram previstos nas ações correntes dos órgãos responsáveis por esse planejamento. O processo judicial no Brasil, ele começou a ocorrer na década de 90, com as solicitações que envolviam medicamentos antirretrovirais para o vírus da HIV. Bom, desde então, o que a gente constatou? Que existia um aumento relativo no que diz respeito a essas decisões judiciais. Para se ter uma noção, em 2013, o Ministério da Saúde divulgou dados que mostram a evolução desses gastos em relação à aquisição de medicamentos, de equipamentos e de insumos que foram concedidos em decisões judiciais. Se a gente for fazer um comparativo de 2007 a 2012, a gente tem um aumento de 1.731%. Então, a gente tem que essa universalização da saúde, por meio da judicialização, promove sim um impacto no orçamento público brasileiro, e esse impacto vem sendo cada vez mais discutido. Por se tratar de demandas que não são programadas e que possuem um caráter emergencial, tem aí um fator preponderante nesses processos, que é a onerosidade e a dificuldade nas ações de planejamento e de controle por parte dos gestores. Por exemplo, não pode se pensar em comprar em escala, em controle de estoque, em chamada de preço. Por quê? Porque essas determinações judiciais elas são imediatas. Isso implica um aumento de custo total para as políticas governamentais de saúde. E nesse sentido, o que a gente percebe? Percebe que existe sim uma incongruência entre orçamento e esferas organizacionais. O orçamento, que é de responsabilidade do executivo, passa a ser alterado pelo judiciário. Nesse sentido, com o propósito de avaliar e de pensar os impactos, tanto sociais quanto econômicos, o objetivo desse estudo consiste em apresentar um modelo conceitual do fenômeno da judicialização no estado de São Paulo. A metodologia utilizada para atingir esse objetivo consiste em uma análise de dados constantes em uma base de dados que foi elaborada em um projeto de pesquisa do professor Bonacin, que é o meu orientador. Os dados remetem aos anos de 2013, 2014 e 2015. E para atingir o objetivo geral, foi feita a opção por analisar esses dados de forma quantitativa e de forma qualitativa.
Por meio da análise quantitativa, vou utilizar então métodos estatísticos para buscar uma correlação entre as variáveis encontradas na pesquisa. Ou seja, nesse banco de dados, eu tenho diversos tipos de informação que dizem respeito ao processo de judicialização da saúde. Eu tenho desde informações do requerente, informações pessoais dele, até o custo do medicamento, ou da cirurgia, ou do insumo que foi entregue a esse requerente. Com isso, eu vou correlacionar as variáveis de forma a fazer um mapeamento que explique como ocorre esse fenômeno da judicialização em Ribeirão Preto. Por exemplo, tem-se que pessoas do sexo feminino com idade superior a 40 anos entram na justiça para pedir medicamento X. Ou então, tem-se que pessoas do sexo masculino com idade X de uma classe econômica Y judicializam para requerer uma cirurgia específica num diagnóstico Z. Com esse mapeamento, então, elabora-se um documento e esse documento será enviado para os gestores das demais regiões administrativas do Estado de São Paulo em forma de entrevista. E na análise dessa entrevista, a gente vai conseguir visualizar se o diagnóstico da saúde judicial de determinada cidade ou de região condiz com aquilo que a região de Ribeirão Preto apresentou. Nesse sentido, por meio da pesquisa qualitativa, a expectativa é que a gente consiga extrapolar os dados de Ribeirão Preto para todo o estado de São Paulo. Então, nesse sentido, quais são os resultados que a gente espera da pesquisa? Mapear a região administrativa de Ribeirão Preto, extrapolar esses dados para o estado de São Paulo e criar, então, um modelo conceitual que explique o fenômeno da judicialização no nosso estado de São Paulo. Nesse sentido, a gente tem o impacto desse fenômeno no orçamento público. E a partir disso, a gente pode pensar a política pública não no sentido de reparar esses gastos, mas principalmente no sentido de prever e de planejar essas demandas dentro do orçamento público. Tendo dito isso, então eu termino a minha apresentação, agradeço pela atenção e fico no aguardo de comentários.